Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos. Eu sou o Danilo, aqui voltando para falar um pouco sobre esses novos jogadores que estão chegando no time. O Santos que sofreu aí não só a goleada, né, para o Flamengo, que foi terrível, ainda estou me recuperando psicologicamente, mas essa sequência de jogos muito ruins, essa sequência que o time não tem mostrado evolução, não tem mostrado futebol, isso está preocupando muito o torcedor santista, principalmente pela proximidade aí da zona do rebaixamento, mas muito mais porque o time não está rendendo, o time não está evoluindo, que é exatamente o que nós sempre falamos, assim, o time não precisa ganhar todos os jogos e não precisa dar goleada, dar espetáculo. Ele só precisa mostrar que ele está melhorando, mostrar que tem um caminho sendo percorrido e que esse caminho chegue em algum lugar, né? Então, assim, neste momento, segunda-feira, dia 30 de agosto, existem muitos rumores, algumas pessoas falando que dentro da reunião do comitê gestor, que, pelo que eu entendi, acontece tradicionalmente nas segundas-feiras, os diretores já estão discutindo a permanência ou não do Diniz. Nós preparamos assim muito tempo um vídeo para falar do Diniz, mas resolvemos esperar para ver se vai ter algum tipo de decisão, algum tipo de definição, se o Diniz vai ficar, se ele fica até aí o próximo jogo, se ele fica até a próxima semana. Então, ainda não temos isso muito certo. Vou começar aqui só falando o que eu acho numa contextualização. Eu acredito que o Diniz não cai agora, porque em que pese perder para o Flamengo, que é realmente muito ruim, mas o próprio Grêmio, que está abaixo de nós na tabela, mas tem muito mais elenco, também fez a mesma coisa contra o Flamengo, tomou de 4-0. Então, assim, eu não acho que o Diniz, eu acho que o Diniz vai ser meio fritado, eu acho que vão começar a conversar com outros treinadores aí, e aí a gente cai também naquelas, né? Tipo, quem outro nome traria? Vamos discutir isso mais para frente, mas eu acredito que ele fica pelo menos até o Cuiabá, eu não acho que ele vai ser demitido hoje, no final da reunião do comitê gestor, e aí, um dos argumentos que foram apresentados pelo próprio Mazuco para essa questão do Diniz, e se ele deve ou não permanecer, ele não teve muito tempo de trabalho, e isso, assim, muito tempo livre, né? Ele está há um certo tempo no Santos, mas o Santos não tem uma semana livre faz muito tempo, acho que faz mais de 3 meses já. O Santos não tem uma semana sem jogos. Então vai ter essa semana agora, vai ter mais uma semana antes do jogo contra o Bahia, e que ele estava sem muito material humano, o que a gente sabe que é verdade. O Santos não tem elenco, e o pouco elenco que tinha foi sendo perdido. Então, nós perdemos o Marinho por contusão, Caio Jorge foi vendido, o Lucas Veríssimo foi vendido, o Luan Pérez foi vendido, e aquele time da Libertadores já quase não existe mais, não tem Soteldo. Então, a nossa situação mesmo de elenco, todo mundo sabe que não é simples. E aí o Santos foi conseguindo trazer jogadores. Claro que o Santos poderia, sei lá, adotar uma postura tipo a do Corinthians, meu Deus, não sei o que eles estão fazendo lá, mas enfim, hoje anunciaram o William e trouxeram o Renato Augusto, trouxeram o Juliano, jogadores muito caros. E, bom, não sei. Como eu já disse, assim, minha opinião é que em algum momento essa conta vai ser cobrada. E na contramão dessa ideia, dessa política de compra, de trazer jogadores, o Santos fez o contrário. Trouxe jogadores que estavam sem contrato ou jogadores é, por empréstimo. Então, acho interessante, eu acho que dentro da medida do possível, enfim, existem outras maneiras, mas eu acho que essa é uma maneira bastante razoável e muito coerente com o que foi proposto por essa diretoria quando ela se candidatou. Então, acho ótimo que tenha sido feito assim. E falando de contratações, então, nós vamos falar um pouco sobre essas contratações que estão chegando e se, enfim, com a chegada delas, o Diniz vai ter o suficiente para trabalhar, para mostrar evolução, se elas são essas contratações são o que faltam para o Santos melhorar, evoluir, e se poderemos ainda ter como desculpa a questão da falta de contratações ao final dessas 2 semanas e com a chegada deles. Na verdade, assim, são jogadores que ainda vão demorar um pouco para entrar em campo, eu acho. O Tardelli já falou que precisa de uns 15 dias.
Mas, enfim, eu acho que é importante nós analisarmos isso, até para pensar se vai tirar ou não o Diniz, enfim. E aí, neste vídeo de hoje, então, depois de todo este preâmbulo muito longo, falaremos sobre algumas dessas contratações e deixaremos outras para não ficar um vídeo tão longo também, né? Então, acho que nós poderíamos começar aí falando sobre o Augusto Galvão, que foi, ele veio um pouquinho depois do Zanocelo e foi uma contratação que pegou muita gente de surpresa, ninguém estava esperando, ninguém estava cogitando, de repente ele saiu, ele foi anunciado do nada, e é um jogador que estava na Europa, mas assim, não é assim, tipo, Europa, que maravilha. É Europa, assim, né? Então, ele é do Real Madrid B, e ele foi revelado pelo São Paulo lá no Sub-17 em 2016/2017 e jogou em times da terceira divisão do Campeonato Espanhol. Então ele foi comprado pelo Real Madrid Sub-19 em 2017. Depois, em 2018, foi para o Real Madrid Castilla, que é como se fosse a filial Real Madrid C, assim, do time espanhol. Daí foi emprestado para o Leonesa, voltou para o Real Madrid Castilla, foi emprestado para o Las Rosas, voltou para o Real Madrid Castilla, e aí agora foi emprestado para o Santos. Então é um jogador aí que já tem uma certa rodagem, apesar de ser jovem, ter apenas 22 anos. E é um meio ofensivo que era uma posição muito importante para o Santos aí. Então, o que esperar deste Augusto Galvão? Tava olhando aqui um pouquinho antes da gente gravar, tava vendo alguns vídeos de dos highlights aqui do Galvão. E assim, highlight é sempre bom, né? No highlight você só tem os highlights, né? Você não tem nada, não tem passando vergonha, errando passe que toma gol, então é outra coisa. Gostei bastante do vídeo dele, eu acho que foi melhor do que o vídeo do Zanocelo que eu vi na época também, para poder me informar, porque eu não conhecia o Zanocelo também. São jogadores muito novos, assim, com destaques em times que a gente não vê, né? A gente não vê terceira divisão espanhola para saber. Então, mas foi mais promissor do que o highlight do Zanocelo. Eu gostei do highlight do Zanocelo, mas sabe quando você fica naquela, talvez, o cara tem potencial, mas você não enxerga? O do Galvão eu já vi algumas coisas mais interessantes. Eu vi uns chutes a gol com as duas pernas, bola colocada, bola com mais força. Eu vi a capacidade de drible dele. Ele é mais rápido que o Zanocelo, então ele consegue ir para cima, ele consegue sair de alguns tipos de marcação. É, cobrador de faltas, então vi algumas bolas cruzadas, outras batidas direto. Não é assim, não é um vídeo que você diga, nossa, tem só lances espetaculares. Não, tem alguns lances de jogo normais, mas que mostram ali o potencial desse jogador. A pergunta é, será que esse jogador, aquilo ali que ele tem no vídeo é ele mesmo, tem potencial de crescer mais, aquilo é o limite, ele ainda consegue desempenhar o que está naquele vídeo, porque tem lance de vários anos ali, então não sei, cara, a gente não sabe, a gente vai saber vendo ele jogar. E assim, é mais ou menos o que a gente cobrava do Moraes não entrar, né? A gente não sabia o Moraes, o que esperar do Moraes, porque a gente não tinha visto o Moraes jogar. A gente não sabe ainda o que esperar do Zanocelo, porque a gente viu muito pouco, sabe? O cara não teve margem, assim. Não que eu queira pôr o Zanocelo, tá? Eu tenho medo de pôr ele por enquanto, tá? Então não é um pedido, só que a gente gostaria de ver mais. Mas o Augusto Galvão, o que a gente pode tirar de positivo é que o cara é da base do São Paulo, que é uma base boa formadora de jogadores. Então, se ele jogou pelo São Paulo, não foi à toa, sabe? Se ele estava lá. E se ele foi vendido para o Real Madrid, também não foi à toa, né? Cara, o Real Madrid, tudo bem que eles têm dinheiro a rodo, eles contratam meio mundo, principalmente se for um jogador relativamente barato, mais novo, para ver se o cara vai vingar, né? Mas mesmo assim, o Real Madrid não. Assim, ele com certeza o Real Madrid mandou olheiros, fez a lição de casa, sabe? Tipo, falou: não, esse é um cara com potencial que vai ser relativamente barato, vamos trazer. Então, assim, não é à toa. O ponto negativo é que o cara jogou pela terceira divisão espanhola, sabe? E assim, sem destaque, sabe? Não foi assim o cara que. Não foi, por exemplo, o Odegaard, assim, né, que apareceu no time norueguês, de repente o Real Madrid contratou ele com 16 anos, porque ele já tinha estreado com 15 no profissional, e daí o Real Madrid emprestou para grandes times espanhóis, por último ele estava no Arsenal, e agora o Arsenal comprou o jogador, sabe?
Tipo, o cenário é muito diferente. Então, assim, a gente tem que pensar que o lado positivo é esse de ter jogado pelo São Paulo, que é uma base formadora, e comprado pelo Real Madrid, e o ponto positivo é que o cara não se destacou em times menores. Tudo bem, às vezes a motivação do cara, tipo assim, pô, o pico de adrenalina do cara, Real Madrid, sabe? E daí, tipo, não, Las Rosas, porra, mano, sabe? Que vontade que você vai treinar e jogar no Las Rosas, sabe? Tipo, e a mentalidade do jogador, às vezes o cara também não se motiva, tipo, de enxergar a oportunidade, sabe? Às vezes o cara arrebenta lá 6 meses jogando num time desse, cara, vem um maior e fala, não, eu quero esse cara. E daí pega e faz outro empréstimo para uma equipe já mais qualificada, sabe? Não, mas aí é cabeça, e daí também preocupa se a cabeça for exatamente assim, né? Porque de repente o cara tá ali na reserva, ele vai ter que esperar, porque o Diniz não ele não coloca, ele demora para fazer essas inserções de novas peças, e a gente também não tem garantia, né, cara? Tipo, você tiraria o Pirani hoje para pôr o Galvão que você não conhece? Não. O Pirani você sabe o que joga. Você tiraria o Sanches? Também não. Esses são os caras da posição deles, sabe? Então vai ter que entrar, mostrar serviço. Espero que treine bem, porque o Diniz, pelo visto, valoriza quem treina bem. Umas 2 ou 3 declarações de que ele estava falando que os jogadores treinavam bem, por isso que ele estava pondo em campo. E a gente tem que esperar, e também cai naquela que o Danilo levantou aquela vez, né? Que o Pará devia arrasar nos treinos, né? Porque no jogo, pelo amor de Deus. E esperar que ele seja um bom reforço. Vai resolver nosso problema de meio de campo? Não sei, cara, eu acho que não. Mas pelo menos é profundidade, sabe? Tipo, profundidade pro elenco. A Pirani teve uma contusão muscular, vai ficar um mês fora. Quem que a gente põe? Silêncio, cara. O Sanches teve uma lesão muscular. Pelo menos tem alguém da posição. Se o cara vai render, se ele vai conseguir desempenhar, se ele vai ser bom, é outra história. Espero que sim, espero que o cara aos poucos vá entrando em alguns momentos, apareça, o futebol dele cresça, a gente se dê bem dentro de campo por causa do cara, e o cara estoure, cara. Vai ser bom pro Santos, vai ser bom pro Real Madrid, vai ser bom para todo mundo que está envolvido aí, sabe? Então, torcer para que isso dê certo. E aí, falando do meio de campo, né, que é um problema do Santos, né? O Santos tem dificuldade de encontrar nomes. Então, assim, em princípio, o Santos trouxe o Camacho, que assumiu a titularidade, e apesar de ter começado muito bem e ter caído, e eu, assim, eu não vou culpar o Camacho individualmente, porque o time também tá mal, então, de repente, a fase do time também tá acabando com o futebol do cara. A gente não trouxe jogador de meio, a gente trouxe o Zanocelo, que a gente ainda não viu, que é uma aposta, que é um jogador que daí também teve lesão e já ficou fora quase um mês. A gente daí tinha só o Sanches e o Pirani que estavam disputando a posição, e daí agora os dois estão jogando juntos, então automaticamente você não tem reserva para um ou para outro. E a gente tem o Luiz Henrique, o Luizinho, que foi o reforço que veio do Coritiba. E então, meio de campo, a gente tem o Augusto Galvão, que pode ser uma opção que a gente ainda vai descobrir se é bom ou não. E tem o Luizinho, Luiz Henrique, que já estreou pelo Santos na derrota para o Flamengo por 4-0, né, Danilo? Pois é, o Luizinho aqui que veio aqui do Coritiba, então não tão meio conhecido, não acompanho tanto o Coritiba Sub-20, mas o Carlos vai poder falar um pouco sobre ele, mas que é de fato um meio-campo, um meio ofensivo, que é essa posição aí que nós não temos encontrado. Né? Vi alguns lances dele, ele parece bastante promissor. O vídeo que eu achei, o primeiro lance dele é um golaço, ele pega de primeira, assim, de chapa do pé, mete no ângulo e tal, mas quase todos os lances são desse jogo contra o América Mineiro, assim, do Brasileirão de Aspirantes, né? Vídeo de highlights é essa coisa, eles pegam aquele jogo lá que o cara foi espetacular e mostram todos os lances do cara, assim. Mas ele tem alguns lances de Copa São Paulo e tal. Parece interessante. Também é um jogador de 22 anos e cai meio que nessa do Galvão. É porque eu acho que no caso, mesmo no caso do Galvão, a gente não tem. Que é uma coisa que eu penso do Lacava também. O fato de ter vindo da base ou de um time de terceira divisão da Europa diz muito pouco. Assim, não, eu acho que acaba não depondo nem a favor nem contra, porque tanto os adversários são muito diferentes, o estilo, vai muito da personalidade do jogador, então que nem o próprio Luan Pérez não deu muito certo na primeira passagem dele na Europa, pelo Bruges, e aí aqui mostrou muito futebol, o próprio Gabriel Barbosa, aí, que não quero nem falar, mas enfim, na Europa só foi ban, e aqui joga, destrói sempre, filho da mãe, mas enfim, passar pela Europa eu não acho que seja tanta coisa.
E é isso, eu acho que o que o Carlos falou é muito interessante, que nós temos que observar, dar tempo, ter um pouco de paciência para que eles possam, mesmo que não sejam craques, que possam contribuir com o elenco, né? Porque a torcida, principalmente quando a fase está ruim, como a nossa está, acaba sendo muito, cobrando muito esses jogadores, né? Que é o que aconteceu já com vários outros, né? Então a gente tem, tipo, Alan Patrick, Felipe Anderson, assim, jogadores que tinham como contribuir para a equipe, mas que só porque eles não eram o novo Neymar, um Ganso dos bons tempos, assim, eles ficavam meio jogados, assim, pela torcida. E super cobrados pela torcida. Então, eu acho que o que eu penso do Galvão vale muito para o Luizinho. É um jogador aí que nos highlights mostra futebol, mostra, sei lá, acertando cobrança de escanteio, que é uma coisa que a gente já não acerta, mostra alguns passes em profundidade, que é excelente, um pouquinho de visão de jogo, então, finalização, mais ou menos, mas, assim, aquela amostragem muito pequena, muito curta. E independente disso, vai ter uma série de outros fatores que vão definir se eles vão ser assim titulares ou vão ter um futebol bom bastante para contribuir, mas, mas eles não precisam ser excelentes para serem bons jogadores para o elenco. Então eu acho que nos dois casos, tanto o Galvão quanto o Luizinho, é importante que eles estejam em campo. Enfim, é triste porque o Luizinho entrou num jogo horrível, né? E vai entrar logo contra o Flamengo. Acho que na hora que ele entrou já estava perdendo de uns 2 ou 3-0, se não me engano. E daí ele falha ainda no gol, então, o 4-0 não foi culpa dele especificamente, mas, mas enfim, você não pode julgar um jogador por causa desse jogo especificamente. Né? E só que, por outro lado, eu não vejo isso fazendo muita diferença. E aí eu tô pondo o Galvão e o Luizinho de novo no mesmo pacote. Não vejo isso fazendo muita diferença na cabeça do Diniz. Então, aquela discussão que a gente começou, assim, como que o Diniz vai aproveitar essas contratações? Da maneira como ele vem trabalhando com esses jogadores mais jovens, eu não estou vendo aí muita oportunidade para esses jogadores. Eu não vejo ele, por exemplo, dando um pouquinho de banco aí para o Jean Mota para colocar um desses dois, ou enfim, o Sanches não vai sair mesmo. Mas é que o Jean Mota a gente pode conversar, né? O Jean Mota pode ter uns jogos de banco aí. Enfim, talvez, sei lá, quando ele tiver uma outra suspensão, quando eles eventualmente se machuque, espero que não, assim, mas pode acontecer. Então, eu acho que é importante que eles estejam no elenco para serem observados. Só que se não forem serem aproveitados também, talvez eles pudessem jogar alguns jogos pelo aspirantes, que vai jogar só a Copa Paulista, que eu acho que começa só no mês que vem, acho que começa em setembro, não tenho certeza agora. Mas enfim, para que eles não fiquem totalmente parados e não entrem só nesse tipo de fogueira absurda que é contra o Flamengo. Algo mais para falar do Luizinho, você que acompanha mais o coach aí, cara? O Luizinho foi um jogador assim que eu acho que ele foi subaproveitado dentro do Coxa, né? Então, assim, ele pegou a campanha do rebaixamento, então não foi um bom momento para ele se firmar, para ele aparecer, né, na equipe do Coxa. E ele também, mesmo em alguns bons momentos que ele teve dentro de campo, a maioria das vezes ele saía do banco, entrava no segundo tempo, jogava na suspensão de algum titular. Então, assim, ele jogou 39 vezes pelo Coxa, fez só 2 gols, mas é exatamente porque é muito pouco tempo de jogo, né? Não dá para se pautar nisso. Mas o pouco que ele jogou, ele sempre mostrou um nível assim bom para o Coxa, sabe? Assim, de você pensar, esse cara pode dar certo, esse cara pode resolver alguns problemas da equipe do Coxa. Só que nunca teve uma janela grande de mostrar serviço, assim, nunca deram, até porque o Coxa mudou muito de treinador, né, na campanha do rebaixamento, então fica aquela coisa de, tipo, um treinador gosta mais do jogador, outro gosta menos, por causa da visão de jogo que eles têm diferentes um do outro, aí quando o jogador começa a emplacar uma sequência, muda de técnico, vem o outro, já fala, não, eu prefiro escalar o medalhão do que queimar o garoto. Tem muito pensamento nesse sentido, assim. Então, foi só por causa disso que eu acho que ele não se firmou de vez. Mas ele tem potencial para isso, potencial para se firmar como titular do Coritiba.
Do Santos é diferente. A gente vai ter que ver se dentro do elenco do Santos, do esquema que o Santos tem jogado, se ele tem capacidade de ser o próximo titular, pegar a posição para ele. Porém, útil ele vai ser. E aí, eu acho que ele leva vantagem em relação ao Galvão, porque ele jogou pelo time profissional, coisa que o Galvão nunca fez, né? O Galvão vai estrear por um time profissional de primeira divisão com o Santos. E o Luizinho jogou pelo Coxa na Série A e na Série B, sabe? Então, assim, ele já jogou no Brasil por uma equipe profissional. E na Espanha o Galvão só jogou pelos times C, né? Pelo nível terceira divisão. Então o Luizinho já jogou num time no nível um pouco maior. Eu acho que é uma pequena vantagem. Eu acho que são características tal, assim, não dá para ver só pelo highlight do Galvão. Eu vou ter que ver o cara jogar, mas são características um pouco semelhantes. Eu acho que o Luizinho bate melhor na bola, pelo que eu vi ali dos highlights, mas é só highlight, não tem ainda como ter certeza. E é curioso falar o seguinte: o Luizinho, acho que o contrato dele, se não me engano, vencia em dezembro agora de 2021, ou no meio do ano que vem. E aí o Coxa foi procurar ele para renovar. E aí ele pegou e jogou uma proposta muito alta, que ele sabia que o Coxa não ia cobrir, porque ele já estava pensando em sair da equipe do Curitiba. E eu espero que seja porque ele pensa que e realmente tem um futebol melhor do que do nível do Coxa, sabe? Então, assim, que a cabeça dele condiga com a realidade, que seja condizente com a realidade, e que daí a gente possa ver um bom futebol. E ele saiu do Coxa e acertou com o Santos porque o Coxa deve dinheiro para o Santos, cara, vocês não vão acreditar. Salário do Kleber Reis e do Rafael Longini quando eles estavam emprestados para o Coxa. Cara, o Rafael Longini nem lembro que ano que ele estava emprestado para o Coxa. Cara. Não lembro mais. O Kleber Reis foi 17, 18. Mais ou menos por aí. O Longini antes, 16 talvez. Cara, faz tempo pra cacete, sabe? E daí, como estava devendo dinheiro, por quê? Porque ele não pagou dinheiro para os jogadores de salário, e daí o Santos teve que pagar. Então o Coxa estava em dívida com o Santos. E aí fizeram bem bolado, encerraram o contrato do Luizinho antes, o Luizinho foi para o Santos. O Coxa tem direito a 15% aí dos direitos e mais uma porcentagem em cima da venda, se ele for vendido para alguma outra equipe. E com isso ele chegou para o Santos. Ele que, com 13 anos, ele já foi para as categorias de base do Coxa, ficou até os 22, que é a idade que ele tem agora, que ele veio para o Santos. E, cara, é um meio atacante, que pode jogar também, ele pode fazer segundo homem de meio de campo, talvez até terceiro, se for o caso. Ele já chegou a jogar até como segundo volante, que é o chamado terceiro homem de meio de campo. Então é um jogador assim que ele tem algumas polivalências, não são tantas, porque onde ele joga melhor é mais perto mesmo do gol, assim, que é onde ele pode bater, onde ele pode cruzar, onde ele pode enfiar uma bola para algum jogador de velocidade. Então é um jogador promissor que pro elenco vai ser bom, vai dar profundidade para o elenco do Santos, que é uma coisa que principalmente nessa posição a gente não tem. Mas se ele vai ser, o tempo que vai dizer. Cara, eu espero que sim, mas eu acho difícil, porque a fase não é boa, o jeito que o Diniz está trabalhando, os meninos não tá legal, assim, sabe? Parece estar tá enroscado, que a coisa não vai para frente. E se por um acaso tiver troca de treinador, daí muda a política, muda a filosofia de jogo, muda, sabe, assim, começa. O treinador tem que conhecer, e daí primeiro ele vai conhecer os titulares, porque a segurança dele, né, o cargo dele depende disso, os resultados que o time precisa. Então, pode quebrar. Mas é um jogador que tem bastante. Os dois jogadores têm potencial, assim como o Zanocelo também teve, apesar da gente ainda não ter visto nada do Zanocelo, né? Mas tem potencial, são jogadores com potencial. Eu espero que a gente consiga desabrochar, sabe? Que isso apareça e que isso ajude em alguns momentos. Pode não ser nesse primeiro momento como titular, mas, pô, entrar num dia que o Pirani não vai poder jogar, entrar num dia que o Sanches não pode, desempenhar bem, entrar num segundo tempo e de repente enfiar uma bola ou chutar pro gol, que talvez seja uma coisa que o Santos não esteja conseguindo fazer, e a gente sabe que é um problema, sabe? Então, agrega, dá mais opções. Só espero que o Diniz saiba usar, que é a preocupação. E aí a gente pode falar também da preocupação do ataque, né? Em que a gente tem várias preocupações, e aí eu vou puxar e passar a bola para o Danilo, vou dar uma enfiada de bola para ele chegar chutando. Diego Tardelli, Danilo. O que podemos esperar do idoso Diego Tardelli? Tardelli é gol, né? Diego Tardelli, que foi anunciado oficialmente, Diego Tardelli que enfim, fez até a brincadeira com o Todinho, né? Para quem ainda não sabe, mas ele voltou muito à tona. Ele foi da base do Santos
E por causa de uma brincadeira aí, de um toguinho que ele pegou lá do refeitório, enfim, não sei, acabou não dando certo na base do Santos, foi lá para o São Paulo, apareceu no São Paulo, jogou muito tempo lá, jogou bem, mas não tanto quanto no Atlético Mineiro. No Atlético Mineiro, o Tardelli foi ídolo, marcou gol no Santos, eu lembro dele marcando gol no Santos, enfim, grande jogador, mas que passou por muitos times, né? Muitos times. Então eu vou falar aqui rapidamente a trajetória dele. Saiu de São Paulo, veio para São Paulo para o Betis. Betis voltou para São Paulo para São Caetano. Então ele teve essa coisa de não dar certo, assim, que é muito comum de centroavante, né? A gente vê um centroavante surgindo depois de um pouco de idade. Aí São Paulo, São Caetano, São Paulo para o PSV, 2006. 2007 voltou para São Paulo. 2008 São Paulo mudou para o Flamengo e o Flamengo mandou para o Atlético Mineiro. Então o Flamengo comprou do São Paulo, o Atlético Mineiro comprou do Flamengo e aí ficou no Atlético Mineiro 2 anos, foi para o Anzi, depois para o Algarafa. O Anzi é da terceira divisão da Rússia. Depois ele foi para o Algarafa da Polônia, eu acho, Ucrânia, não tenho certeza. Daí ele voltou para o Atlético Mineiro em 2013, ficou até 2015. E aí foi vendido para o Shandong da China, depois para o SD Taishan da China, voltou para o Shandong. Aí ele foi para o Grêmio em 2019. Então, o Grêmio contratou em 2019. O Atlético comprou ele. Terminou o contrato, não renovaram. Não, o Grêmio não renovou. O Atlético Mineiro pegou ele e daí terminou o contrato em 2021. O Atlético Mineiro também não renovou. E agora ele está no Santos. Ele que já tem 36 anos, né? Não é um jogador jovem, assim. E aí a gente começa a pensar assim, né? Qual é a possibilidade do Tardelli o que esperar do Tardelli a essa altura do campeonato? Né? Cara que já passou aí por vários continentes, vários países, vários times. E aí eu acho que o primeiro parâmetro que a gente tem que ter, se salvo devidas proporções, é com o Ricardo Oliveira de 2015, quando ele veio para o Santos num contrato de produtividade bastante parecido com o do Tardelli. E aí uma coisa que o Tardelli mesmo falou na entrevista é que ele sentia muita confiança, ele estava confiante de que ele faria teria um bom desempenho, que esse contrato de produtividade se tornaria um contrato melhor porque ele demonstraria um futebol muito bom. E eu acho que o primeiro passo para esse tipo de jogador é isso aí, é na cabeça mesmo. E aí uma outra coisa que, bom, tem o fato de que o Caio Jorge ainda, a falta que o Caio Jorge faz para o time ainda não foi suprida. Então, assim, o Marcos Leonardo não é o mesmo centroavante. Tanto o Lucas Braga como o Pirani sentem falta desse jogador que apareça mais. O Marcos Guilherme não consegue desempenhar essa função muito bem. E aí esse é o buraco que a gente pode esperar que o Tardelli supra, né? que o Tardelli ocupe. A grande questão é, ele vai conseguir cumprir esse futebol? E aí eu volto para o time de 2015, que tinha, que assim, é um time que jogou muito bem, assim, ó, teve todos os problemas de ter perdido a final da Copa do Brasil, enfim, tal, não quero falar disso. Mas se você lembrar, assim, tipo, o Giovani era um cara que era meio que da base do Santos, mas meio escanteado também. O Lucas Lima era refúgio do esporte, enfim, do Internacional. E aí veio o Ricardo Oliveira com o Gabigol, que era da base, já tinha, tipo, muito nome, mas ainda não era aquele jogador da base, mas estava subindo. E aí, como eu já disse algumas vezes, talvez seja o jogador que venha ajudar esse time para o ano que vem. Eu já falei algumas vezes. A função desse time é não cair esse ano. Mas, quem sabe com esses jogadores como Pirani, Marcos Leonardo, as próprias contratações Augusto, Vizinho, Zanocelo, que seja, o Ivoneio, o Balieiro, Sandro, assim, esses jogadores ganhando casca. E aí, ao lado de jogadores como Sanches, Marinho e Diego Tardelli, talvez seja assim, aquela forma que deu, deu certo em 2015 e deu muito certo em 2002. 2002 também era em 2000, o time de 2002 quase todo estava em 2001. Né? O Robinho e o Diego já estavam no clube, mas ainda não tinham subido de vez. Eles foram subir naquele final de 2001. A gente sempre fala, assim, a gente comenta,
O que se falava em 2001 era, time que tenha Léo, Renato e Elano não vai ganhar nada, porque esses caras não jogam bola, é refúgio do Palmeiras, é refúgio do Guarani. E aí veio o Alberto, que já tinha muito mais idade e estava totalmente desacreditado. Então, às vezes, a função do Diego Tardelli vai ser mais nesse sentido, assim, de ajudar esses jogadores mais jovens a ter casca. Então, assim, dentro dos moldes que veio o Diego Tardelli, eu acho que é muito interessante para nós ficarmos de olho. Assim, eu acho que ele é um jogador que vai atrair muito a atenção da defesa adversária, e aí com isso ele auxilia a movimentação dos pontas, né? Se o Marinho enfim voltar, tem um papo que talvez ele volte contra o Cuiabá. Se enfim ele conseguir voltar a campo e ir com o Lucas Braga, a presença do Tardelli talvez ajude a dar uma articulada melhor nesse time. Cara, tudo que a gente está falando assim vai ter a ver com a maneira como o Diniz trabalha. Mas eu acho que o Tardelli é o tipo de jogador que o Diniz vai querer colocar para dar experiência, para ajudar, enfim, que ele vai depositar confiança, assim, que nem ele fez com o Sanches, que nem ele tinha no Pará, que nem ele tem com o Marinho, que nem ele tem com o Marcos Guilherme. Assim, eu acho que o Tardelli vai ser isso, e eu acho que ele tem qualidade, né? Se ele vai desempenhar em campo tudo que ele pode, veremos. Mas eu acho que dentro dos moldes que foi feito, é uma situação interessante. É, eu vou puxar a história do Todinho de volta pelo seguinte. O Diego Tardelli tinha 15 anos de idade quando aconteceu essa história dele furtar um Todinho da geladeira dentro do CT do Santos, ali onde no alojamento onde os jogadores ficavam. Eu não sei a história exata, mas parece que o Diego estava envolvido, e engraçado que o Diego ficou e o Tardelli não, né? Já começa o erro por aí. A outra coisa para. Mas assim, pela história que a gente viu dele no São Paulo, ele rodou demais até ele se firmar em algum lugar, e ele foi se firmar no Atlético Mineiro, depois de já ter rodado por Europa, times do Brasil, de maiores, menores, Flamengo, sabe? Então, não quero dizer isso, mas é muito fácil a gente crucificar um garoto por um deslize, sabe? É, de repente, assim, se tivesse alguém com um tratamento melhor, fizesse uma punição para ele, explicasse para ele por que, que ele estava sendo punido, a história poderia ser diferente. Talvez ele ficasse rodando do Santos para outros times, né? Mas assim, isso só para a questão do julgamento antecipado, assim, cara, que você não pode ser tão ferro e fogo em situações que são tão bosta, sabe, cara, por causa do todinho. Eu entendo você querer dar o exemplo, eu entendo você querer ter a confiança do grupo, cara, mas chama o cara de lado, converse com ele e depois avisa todo mundo, cara. Fala, aconteceu isso, isso e isso, já foi tomadas as devidas providências e morreu o assunto, sabe? Só que se alguém fizer de volta, a gente vai ter uma punição maior, porque agora tá todo mundo sabendo, todo mundo no mesmo barco. Mas enfim, vamos continuar falando do Tardelli. O Tardelli acertou um contrato de produtividade com o Santos, tá? Então isso é bacana para o Santos. O Tardelli, segundo ele disse que não se preocupou com o salário porque ele queria atuar num time. Ele queria atuar, ele queria jogar profissionalmente. Então, se de repente um time da Série B chegasse com uma proposta ali de produtividade, era capaz dele aceitar, cara, porque às vezes ele já sabe que ele está em fim de carreira. Então ele quer jogar mais um pouco, sabe? Ele fala: não, eu tenho potencial de ajudar uma equipe, quero jogar mais um pouco. Ele teve algumas lesões um pouco mais sérias no decorrer da carreira, assim, então isso acaba prejudicando a sequência. E o problema de ter lesão mais séria é porque a recuperação demora, e daí você precisa de preparação muscular, a preparação muscular demora. Aí você tem lesões musculares, porque teu corpo está se reacostumando com o ritmo mais pesado. Então, assim, isso acaba. A sequência de uma lesão mais séria é preocupante, porque pode ter várias coisas pesadas em volta. Eu espero que o Pior já tenha passado, eu espero que o Tardelli, ele pediu 2 semanas e meia de preparação física para estar pronto para jogar, então ele está treinando, hoje ele treinou, então é um cara que está participando. Está previsto aí dele estar à disposição no dia 11 de setembro contra o Bahia pelo Brasileiro, ou no dia 14/9, que é a volta do jogo do Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Eu concordo com o Danilo nessa questão dele ser algo que vai somar mais, que vai somar, que vai trazer uma coisa positiva, seja para
ajeitar essa engrenagem, lubrificar a engrenagem ali do Santos com esses papéis do Ricardo Oliveira, do Alberto, de jogadores ali mais experientes que trazem uma casca maior. É um jogador que sabe fazer gol e nesse momento a gente está precisando de um jogador que sabe fazer gols, então é um cara que pode acabar ajudando na questão da ausência de gols do Santos. Dos poucos gols, né? Não é nem ausência, são poucos gols, né? O Santos está fazendo pouco gol. E é um cara que tem qualidade, sabe? Ele, tá mais velho? Sim, tá mais velho. Só que, cara, ele sabe os atalhos do campo, tem mais experiência, mais malandragem, sabe se posicionar melhor. Não tem mais aquela velocidade, mas compensa com mais cabeça, com mais posicionamento. Pode ajudar os jogadores mais novos a se encontrarem, a ter essa liga, formar. Então, assim, tem várias coisas positivas. E como é um contrato de produtividade, ele recebe um salário fixo baixo, ele tem metas para cumprir. Então, assim, ele vai acionando gatilhos conforme a quantidade de gols que ele vai fazendo, aciona gatilho por conta de algumas metas estipuladas nesse contrato que não foram divulgadas. Então, eu acredito que deva ter participações em jogos, X% dos jogos o cara participando, uma coisa nesse sentido. E com esse formato vale a pena. Não valeria a pena a gente pagar o contrato que ele tinha com o Atlético Mineiro, sabe? Que era um contrato de um jogador que estava em alta na época, foi renovado por valores absurdos e que hoje não faz mais sentido para o nível que está o futebol e a carreira do Diego Tardelli. Então eu espero que a gente consiga aproveitar tudo isso. Antes dele vir para o Santos, ele ligou para o Marinho, ele falou com o Leandro Donizete e com o Nilmar, cara, para saber do time do Santos, da cidade de Santos. E ele disse que nessa conversa com o Marinho, ele falou, cara, venha porque aqui é legal demais, sabe? Tipo, aqui a cidade é muito boa, o Santos é uma equipe muito boa, que dá espaço e tal. E ele topou, sabe? Pelas condições, por tudo que está acontecendo. E ele é um cara que ele sabe jogar em várias posições do ataque, porém a gente deve ver agora ele com mais idade como centroavante, principalmente para suprir o vazio que o Caio Jorge está deixando. Em algum jogo ou outro ele pode jogar mais para ponta, pode acontecer, sabe? Igual agora, a gente tá sem o Marinho. O Diniz poderia, de repente, escalar o Tardelli para jogar na ponta ali no lugar que é normalmente do Marinho. Pode acontecer de vez em quando, mas eu acredito que ele veio para suprir esse momento do Caio Jorge, suprir essa ausência, por conta também da gente não queimar nem o Marcos Leonardo, nem o Bruno Marques, que são jogadores com muito potencial, mas que o momento do Santos não ajuda eles a desenvolverem. Se o Santos estivesse jogando bem, bem entrosado, fazendo gols, valeria muito a pena lançar garotos, sabe? Porque os caras iam entrar num time que tá redondo, mas o time não tá. E assim, esse momento que o Danilo colocou bem no início do vídeo, o momento do Santos é um momento que a gente desandou, sabe? A coisa deu uma degringolada, ficou ruim o momento, e a gente não consegue ver o Santos com as próprias pernas saindo. Assim. Então, o pouco que o Diniz está tentando fazer, a gente está vendo que não está indo, sabe? Está faltando. Mas assim, a gente também está perto do limite do que o Santos, do que esse elenco do Santos com esse técnico pode apresentar. Eu só espero que o limite não seja esse futebol ruim que está sendo agora. Eu espero que o limite seja tipo a eliminação do Independente, o jogo que foi a derrota contra o Fluminense, que o Santos jogou muita bola, sabe? Tipo, as vitórias que o Santos teve, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, que o Santos jogou bem, alguns jogos que o Santos joga bem não ganha, mas assim que a gente vê que é aquele futebol. Então, assim, é um futebol de qualidade que entrega pelo menos um time competitivo, sabe? O jogo contra o São Paulo, o jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras a gente sempre tá um azar desgraçado, mas pelo menos contra o São Paulo a gente jogou bem. Então, assim, se a gente vê alguns bons jogos que o Santos desempenhou e esse for o limite, tá tranquilo. Só que perdendo jogadores, seja por contusão, seja por suspensão, seja por mudança, jogador que você não pode usar na Copa do Brasil porque já jogou por outra equipe, jogadores vendidos, as transferências, o Santos precisa de reforços e o Santos está trazendo reforços. Espero que dê certo, espero que o Diego Tardelli seja uma referência no ataque, mesmo que ele não jogue 100%, mas ser aquele cara para começar o jogo, de repente lá nos 20 do segundo tempo, o Diniz coloca o Bruno Marques porque é um jogo de cruzamento, ou vai colocar o Marcos Leonardo porque viu que o Tardelli cansou e o Marcos Leonardo entra fresco para jogar contra os zagueiros ali, botar velocidade. Espero de verdade que os meias possam ajudar a se firmar, espero que o Emiliano Velasquez, que a gente vai falar para frente, possa ser uma força na zaga que dê a tranquilidade que a gente perdeu com a saída do Luan Pérez, sabe? Então, são peças que o time, a diretoria está se mexendo para dar armas para o Diniz. E assim, eu gosto dessa abordagem
de vamos tentar resolver. Então, assim, estamos dando reforços, você vai ter tempo, porque, o Santos ficou 97 dias jogando meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana, com viagens e tudo mais. E agora a gente está, primeira semana depois de 97 dias. Então, a gente tem que deixar o Diniz trabalhar com algumas peças que já vão estar regularizadas, que ele vai poder pôr em campo. Aí tem o jogo contra o Cuiabá, vamos ver o que vai ser esse jogo contra o Cuiabá. Depois tem o jogo para frente contra o Bahia também, é mais uma semana cheia para trabalhar. Então, se de repente o Santos jogar bem contra o Cuiabá e a gente tiver mais uma semana para ir bem contra o Bahia e jogar bem contra o Atlético Paranaense daí no retorno da Copa do Brasil, talvez seja a tranquilidade que a gente está esperando, né? Com a volta do Marinho, com esses reforços e que possa agregar muito para a gente. Então eu espero de verdade, assim, porque dos jogadores que o Santos está trazendo, o Velasquez e o Tardelli são os jogadores que, em teoria, vêm para ocupar posições de destaque. Se eles vão conseguir ou não, a gente vai ver daqui a pouco. Mas eu espero que o Tardelli ajude a gente a resolver esse problema de gols, que daí o Santos comece a jogar um pouquinho melhor e fazer os gols que não tem feito, criar oportunidades para fazer gols, que é um problema, e daí a gente consiga ter tranquilidade para esses garotos também que estão chegando, seja da base, seja de outros times, eles também possam crescer junto com a equipe, que a gente possa colocar eles num momento tranquilo. Não dá para colocar na hora da fogueira, porque só serve para queimar o jogador. E o jogador vai, porque o técnico fala, cara, eu preciso de você. O cara fala, pô, minha chance, professor, manda aí que eu vou. Só que, cara, se o time não ajuda, o cara vai ser só mais um. O Luizinho foi um, entrou na roubada contra o Flamengo, errou o passe, a gente acabou tomando, acho que foi no lance do terceiro gol. E assim, você vai crucificar o cara? Não, cara. Eu tava até falando pro Danilo antes do vídeo. Foi o primeiro cara que eu vi que tentou um lançamento mais comprido, só que o zagueiro antecipou, cortou a bola e a gente acabou tomando gol. O Santos, se fosse o jogador que já tá dentro do elenco do Santos, tinha dado um toquinho de lado ali pro outro jogador que tava do lado e não ia acontecer nada. Sabe? Ele não, ele tentou enfiar a bola na ponta, eu acho que era o Lucas Braga que ia receber, para colocar o Lucas Braga já em velocidade, cara. E, pô, legal, né? Tipo, tentar alguma coisa diferente, que é uma coisa que o Santos não tem conseguido fazer. Tanto que o único lance de perigo foi uma jogadaça que o Maddison fez sozinho, correndo igual um louco, né? Que é a especialidade do cara. Então a gente tem que saber os momentos, é lógico que eles vão entrar a hora que precisar, mas a gente, nós torcedores, temos que ser pacientes. Tem cara que não vai dar certo mesmo, tem cara que vai sair e vai estourar, Claudinho Feelings, cara. Sabe? Tem cara que vai pro adversário. Tardelli, cara, pô, nunca firmou no São Paulo, cara, nunca. Aí, quando ele teve oportunidade, ele firmou fora e deu certo. E hoje é um jogador conhecido, tal, traz nome. Então vai acontecer. Só que se a gente ficar queimando o jogador um atrás do outro, cara, a gente tá jogando todo um trabalho de uma base que é boa do Santos. O Santos revela jogador. E não é só assim, os meninos da Vila. Não, o Santos revela pra cacete, cara. Tem jogador do Santos em todos os times. Tanto que quando a gente vai fazer vídeo, a gente fez aquele especial do Brasileirão, acho que tinha um time que não tinha um jogador, não, um time só que não, dos outros 19, que não tinha um jogador que passou pelo Santos, cara. Sabe? Todos os outros. Quem que era? Só o Cuiabá a gente não achou jogador. Só o Cuiabá. Todos os outros times tinham um jogador que ou ele passou no Sub-23, ou ele passou na base, ou jogou no profissional, às vezes veio do outro time, mas assim, formados pelo Santos. Cara, olha a equipe do Flamengo, cara. Quantos caras que tem no Flamengo passaram pelo Santos, cara? Você faz uma lista, cara. É o Bruno Henrique, o Gabigol, o Thiago Maia, sabe? Até pouco tempo atrás estava o David Braz lá. Cara, é absurdo. Diego. O Diego, nossa, nem fale, cara. O Diego jogando bola. Nossa, dá uma tristeza. Sabe? Então, assim, tem muita coisa, assim, a gente tem que valorizar. E para valorizar, a gente precisa de um trabalho que dê tempo, que consiga colocar tal. Tem jogador que não vai dar certo, claro, mas se a gente puder trabalhar e aproveitar isso dentro de campo, usar isso para ser positivo para nós, como equipe, dentro de um campeonato que é difícil, complicado e que a gente precisa. Então, assim, torcedor, tenha paciência com os novos garotos, tenha paciência, dê tempo para eles. Não é o melhor momento para a gente queimar esses caras, porque a única coisa que vai acontecer é ficar queimando o jogador. É um ou outro que se dá bem em momento de dificuldade, assim, que o time não está funcionando, que aparece um pouco mais. Então, a gente precisa esperar, ter paciência com isso. Enquanto isso, vamos dar tempo para como a diretoria aparentemente está dando. Amanhã a gente vai ter informação melhor. Se sair, amanhã a gente deve gravar um vídeo especial aí sobre o Diniz, independente do que vai acontecer ou não na reunião de hoje. A gente está esperando só para não correr o risco aí de falar uma coisa do Diniz e daí amanhã já mudou o cenário e a gente perdeu um vídeo, sabe?
Então, assim, eu gosto desse formato que a diretoria está dando, porque a gente está tentando resolver com reforços e dar tempo para o cara dar continuidade, porque é um momento ruim do time e é um momento que ele perdeu peças. Então, assim, estamos tentando novas peças, você vai ter um pouco mais de tempo agora, porque você vai ter 2 semanas cheias, treine. Se a gente vê que o negócio está indo para o caminho certo, show de bola, bacana. Se vê que não vai sair disso e que ele chegou na limitação do Fernando Diniz, aí a gente justifica. Porque não justifica a gente tomar uma goleada de 4 do Flamengo com 2 erros bestas e um pênalti questionável e já sair crucificando. Tudo bem, a gente já tá vindo de uma sequência de futebol ruim, isso pesa também, sabe? E me preocupa mais a sequência, porque a gente perder pro Flamengo, natural. Perder de 4 porque a gente fez um monte de cagada, também natural, sabe? Não, é ruim, pesado, uma bosta, só cara, pode acontecer. O Grêmio, é igual o Danilo falou, o elenco do Grêmio é para ser melhor que o do Santos e tomou os mesmos 4, cara. E num jogo parecido também, né? Que o primeiro tempo jogou bem e no segundo tempo desandou. Então a gente tem que pensar nisso. Vamos deixar ali aquele período, vamos ver o que a diretoria vai decidir e depois a gente cai matando. Eu tenho zilhões de críticas para fazer o Diniz. Eu tenho alguns pontos que são positivos que a gente colocou quando o Diniz chegou, mas cara, a gente também tem que pensar assim. O Danilo falou bem. A gente demite o cara e traz quem? E aí, outra coisa, ficar trocando de técnico é fórmula para rebaixamento. É pouco time que consegue melhorar ficando trocando de técnico um atrás do outro, cara. Então, assim, analisar bem se o Diniz vai conseguir evoluir com os reforços que estão chegando, se o time vai crescer, porque agora tem semana cheia para se preparar contra o adversário específico. Isso é raro e é muito bom, porque daí você faz uma preparação específica contra os adversários. Cara, vimos evolução, show de bola, a gente pode se tranquilizar. Não viu evolução, cara, daí sim, daí a gente pode falar, cara, é melhor trazer o outro que ainda dá tempo de tentar salvar é, um ano que é para a gente não cair, para a gente não perder as receitas que a Série A traz, que a Série B não traz de jeito nenhum. Então, para vocês terem uma ideia, as receitas de televisão de times da Série A ficam em torno aí de 60 milhões, assim, os times de meio de tabela, assim, 60 milhões. Na Série B são 6 milhões. Então, você perde 10 vezes o valor e você fica refém de não conseguir mais pagar. Você vai ter que desmanchar o time, cara. Porque você não vai conseguir pagar, sabe, com o dinheiro que entra. Então, torcer para não cair, espero que o Santos não caia de jeito nenhum. Isso, nossa, cara, temos que continuar aí com a nossa sina de não cair, mas que a gente veja evolução, que o time cresça e que esses reforços possam ser importantes aí para essa caminhada desse ano difícil para o Santos. É isso aí, pessoal. A palavra agora é paciência, e aí, em segundo lugar, é fé e torcida, porque é o que nós estamos precisando agora. É isso, eu acho que o Carlos sintetizou muito bem. A gente tem que esperar esses jogadores entrarem em campo com tempo, e mesmo que assim, eles não mostrem aquele futebol que nós todos queremos, sonhamos e desejamos que eles mostrem. Não quer dizer que eles são ruins, não quer dizer que eles são os piores jogadores do mundo, e tem muito a ver com o contexto que nós estamos vivendo do Santos. Então, o time em crise mostra sempre a pior parte dos jogadores. Então, a bola começa a não entrar, o passe começa a vir errado. Acho que vai ser muito interessante esse nosso vídeo sobre o Diniz, para a gente poder falar um pouco mais sobre exatamente isso, né? É o momento de tirar o Diniz ou não? Eu já acho que é uma discussão que é mais difícil. Mas com relação a essas contratações, acho que a gente tem que, assim, apoiar nos piores momentos e esperar que os melhores momentos cheguem. Não tem muito mais o que fazer em relação a isso. Dentro da política que o Santos adotou, que essa gestão adotou e vem defendendo, e, enfim, eu defendo essa política, os jogadores que dava para trazer são esses mesmos. Então, assim, é neles que a gente tem que depositar a nossa fé de que o resto do campeonato vai ser um pouco mais tranquilo. Lembrando que nós estamos aí no último jogo do turno, né? O Santos vai fazer aí o seu 19º jogo contra o Cuiabá, podendo ficar com 25 pontos, que é uma média que salva do rebaixamento, com o sofrimento mais salva. Mas na minha cabeça a gente vai ter bem mais jogos fora do que dentro e talvez tenha público. Então, assim, esperem um segundo treino bem mais difícil do que o primeiro. Ou seja, aconteça o que acontecer, assim, Diniz fique, Diniz vai embora e venha um outro treinador, e aí tem muitos nomes sendo falados, como Guto Ferreira, como Rogério Ceni, Dorival, enfim.
a gente vai ter que ter um tipo de melhora, assim. Não precisa muita melhora para escapar do rebaixamento, mas vai ter que melhorar porque a zona está realmente muito próxima. Então, pessoal, vamos observar esses jogadores, mas sem tacar logo a primeira pedra, assim, sem ficar jogando eles para os leões logo de cara, porque a situação em que eles estão entrando já é bem difícil. E aí do Diniz a gente fala no próximo vídeo. Mas vamos ver como é que esses jogadores vão reagir, vão se mostrar diante dessa situação de dificuldade e torcer para que eles consigam aí dar um pouco mais de tranquilidade para nós, porque anda sendo bem difícil. É isso, galera. A gente falou hoje sobre o Augusto Calvão, o Luiz Henrique Luizinho e o Diego Tardelli. A gente vai trazer aí mais vídeos sobre os reforços do Santos. A gente ainda tem o Jandrei para falar, a gente ainda tem o Emiliano Velasquez, que foi confirmado para falar, e a gente tem o Léo Batistão, que a gente está pensando em fazer uma coisa um pouquinho diferente. Vamos esperar a documentação chegar da China, vamos ter certeza de que eles realmente são reforços que podem desempenhar seu futebol pelo Santos, porque vai ser muito importante, cara. É importante ter profundidade, é importante trazer jogadores para assumir algumas posições de titulares. Então, vamos torcer para isso. Galera, curtem nossos vídeos, comentem, compartilhem, ajudem a gente aí a desenvolver o nosso trabalho. Quero agradecer demais, o Danilo segurou uma barra pesada aí que eu tive nas últimas 2 semanas, aí que eu estava meio ausente, gravou quase tudo sozinho, mas estou de volta agora mais tranquilo. A gente está aí com umas ideias bacanas que a gente vai divulgar daqui a pouco também. Então é isso, galera. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Então aí, pessoal, deixe seu like, se inscreve no canal, fui conferir aqui se estava no mudo ou não estava. Mas, enfim, sempre que tentando trazer assim, vídeos que consigam amenizar um pouco o sofrimento que é ser santista todas as semanas. Então aí deixe seu comentário, diga se você sabe alguma coisa sobre esses jogadores, se você já tem uma expectativa sobre eles, compartilhe o vídeo, se inscreve aí para cima deles. Abraço. Tchau, tchau.